Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Você confere agora os destaques internacionais. Em Israel foi descoberta uma fábrica de produção de vinho de 1.500 anos. O complexo será protegido e fará parte de um parque arqueológico que deve ser aberto ao público. De acordo com especialistas, seria o maior de sua época, com uma produção anual de 2 milhões de litros. Dentro de escavações realizadas em Yavne, encontraram grandes prensas, milhares de fragmentos de garrafas e locais de armazenamento do vinho. Nada indica que o local seria um vinhedo bucólico, mas sim uma verdadeira fábrica. A equipe de arqueólogos, liderada pela Autoridade Israelense de Antiguidades, descobriu 5 prensas de cerca de 225 metros quadrados para amassar as uvas, 2 grandes barris para acumular o mosto e 2 fornos de olaria para aquecer a argila das ânforas alongadas, chamadas de vasilhas de Gaza, nas quais o vinho envelhecia. O vinho era colocado dentro de jarros do tipo Asa. Eles eram transportados para os portos de Ashkelon e Gaza. Depois eram distribuídos para a Europa. Conhecemos escritores do século VI que descrevem e elogiaram o vinho de Gaza e Ashkelon como o melhor do mundo bizantino. E agora entendemos que era o vinho vindo de Yavne. O complexo de Yavne será protegido e vai fazer parte de um parque arqueológico que será aberto ao público. Após mais de 100 dias de confinamento por conta do coronavírus, Sydney, que é a cidade mais populosa da Austrália, reabriu o comércio. De volta às ruas, os habitantes de Sydney enfrentaram o céu cinzento e a chuva após quase 4 meses em lockdown. A suspensão das restrições só foi possível após uma baixa das infecções pela variante Delta e ao aumento da vacinação. A primeira coisa que eu vou fazer é ver meus pais. Na verdade, vou pegar um prato típico libanês e aí sim ver meus pais. A reabertura cuidadosa é realmente a chave para isso. Então temos que nos certificar de que ainda nos protegemos, mas voltar ao normal é importante para a saúde mental, para a vida e para a economia. Mas sim, temos que cuidar de nós mesmos. Mais de 70% da população com mais de 16 anos já foi imunizada. Cafés e restaurantes abriram as portas para os vacinados. Filas se formaram em frente a salões de beleza. Desde junho, lojas, escolas, salas de aulas e escritórios foram fechados para trabalhadores não essenciais. As restrições sem precedentes afetaram com força as liberdades individuais. Também impediram que moradores pudessem viajar mais de 5 quilômetros de casa, visitar parentes, ir a supermercados e comparecer a funerais. A Austrália conseguiu conter as infecções por coronavírus por meio do fechamento de fronteiras, bloqueios e uma política de testes agressiva. Mas em grandes cidades como Sydney e Melbourne, a variante Delta acabou com o sonho de Covid-0 no país. O governo francês anunciou a extensão do uso do passe anti-Covid até julho de 2022. O objetivo é incentivar a vacinação de mais de 26% dos franceses que ainda não receberam as 2 doses do imunizante. Com isso, os franceses deverão apresentar o comprovante de imunização em estabelecimentos até pelo menos 31 de julho de 2022. O texto foi aprovado com base na Lei de Gerenciamento de Epidemias. Essa pandemia nos ensinou a nunca excluir nada por princípio. Assumimos nossa recusa a um desarmamento sanitário que seria mais do que precipitado diante de uma epidemia que tanto nos surpreendeu e que, sobretudo, não acabou. Com a medida, o objetivo do governo é incentivar a vacinação de 26,5% dos franceses que ainda não receberam as 2 doses do imunizante. A lei também prevê restrições para viagens locais. Os franceses realizaram diversos protestos aos sábados contra o uso obrigatório do passe sanitário instituído desde 21 de julho. O uso do comprovante estava previsto para durar até 15 de novembro, mas o governo já havia anunciado a intenção de prorrogar sua vigência. Para obter o passe, a população deve estar duplamente vacinada ou testar negativo para a Covid-19.
E o governo americano vai abrir as fronteiras terrestres com o México e o Canadá no início de novembro. A medida vale aos viajantes vacinados contra a Covid-19 que pretendem entrar no país por motivos considerados não essenciais. A data precisa será revelada em breve e vai incluir as normas para as viagens internacionais de avião submetidas ao mesmo calendário e para as quais a vacinação obrigatória foi anunciada em 20 de setembro. Devido à pandemia, os Estados Unidos fecharam as fronteiras desde março de 2020 para milhões de viajantes, procedentes em particular da União Europeia, Reino Unido ou China, mais tarde da Índia ou Brasil, mas também para visitantes que chegam por terra do Canadá e México. A restrição provocou situações pessoais dolorosas e prejuízos econômicos. Ao explicar as viagens pelas fronteiras terrestres, a fonte disse que o novo sistema será implementado em 2 fases. Inicialmente, serão exigidas vacinas para viagens não essenciais, como as de turismo ou para visitar parentes. O requisito da vacinação não será aplicado às viagens consideradas essenciais, que sempre foram permitidas. Para a segunda fase, a partir de janeiro de 2022, todos os viajantes deverão estar completamente vacinados, independente do caráter da viagem. E antes de encerrar, nós vamos conhecer a história de um coveiro filósofo. Entre túmulos e livros, ele atravessou um dos piores momentos da pandemia da Covid-19 em São Paulo. Agora se prepara para lançar um livro que narra de que forma a filosofia o ajudou a enfrentar essa fase preocupante. Osmair trabalha há mais de 40 anos em um pequeno cemitério da Penha, na zona leste de São Paulo. Viveu durante a pandemia de Covid-19 o que chamou de um momento pior que um pesadelo. Chegou a sepultar 18 corpos por dia. Há alguns anos, Cândido conseguiu uma bolsa de estudos e, sempre trabalhando como couveiro e faxineiro, se formou em filosofia em 2007. Descobriu na rotina com as famílias enlutadas que a morte ainda é um grande mistério. Mas Osmair conseguiu aceitar o acaso do fim da vida e encontrou nos livros o apoio necessário durante os momentos mais difíceis. Nesse período que eu passei, que eu atravessei a pandemia, foi uma parte bem difícil da minha vida. As reflexões tiveram como base o pensamento de Nietzsche. O pensamento do teatro grego me ajudou muito, né? A catarse. Aprendeu também a força da empatia, sentimento que permite que possamos compreender a dificuldade do outro. A filosofia me fez crescer além de mim, sair de mim, perceber os outros, outras pessoas, outros povos, outras ideias. Considerar o outro é um grande passo. Entre túmulos e livros, sepultou mais de 3.000 mortos nas décadas de trabalho no cemitério. Agora se prepara para lançar um livro de pensamentos filosóficos dividido em 3 volumes. O meu livro, na verdade, está em 3 tomos. É toda a minha experiência com a morte, como coveiro, ou como carregador de cadáveres. 2 volumes da obra vão ser dedicados às experiências que viveu durante a pandemia de Covid-19. Diversas editoras já demonstraram interesse em publicar os escritos de Osmair Cândido. Tomara que dê certo. E, por hoje é isso. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais.